Fala galera, tudo bem? Boa noite. Estou começando aí a mais uma live e hoje eu estou começando com um minuto adiantado, né? Fala Luana, beleza? Estou aqui hoje finalmente ao mesmo tempo no Facebook e no Instagram, então tem para todos os gostos aí, né? Brevemente eu farei essas lives também no YouTube, por isso eu peço a colaboração de vocês para se inscreverem no canal Get Over Idiomas. Get Over Idiomas, certo? Então, para eu começar a fazer minhas lives pelo YouTube, eu preciso da colaboração de vocês, então vão até lá. Vão até no YouTube, Get Over Idiomas, é o meu canal, então eu peço a colaboração de vocês. Obrigado a presença, Fabrícia, muito obrigado. Obrigado, Van, valeu também a Mazé, tá aqui presente, obrigado. E estou muito feliz, podem ir entrando aí, valeu, obrigado. É isso aí. A gente vai falar hoje sobre por que as pessoas não falam inglês, né? Na live passada, na live de terça-feira, surgiu essa ideia e hoje a gente, no final da live, no final do último ponto que eu vou explorar aqui, eu já vou falar da nossa próxima live da semana que vem, que será, provavelmente vai ser na quarta-feira, né? Tá certo? Isso aí. Meu irmão Paulo Ricardo aí tá na área também. Valeu, Erenir também. Obrigado pela presença. É isso aí. Vamos lá então, galera. Bom, é o seguinte, se você conhece alguma pessoa que está tentando falar inglês há algum tempo, estudar, aprender inglês, está com dificuldade, você pode compartilhar esse vídeo, fazer aí a sua sala de vídeos com essas pessoas, né? Compartilhar aí com a sua comunidade, com os seus amigos, tudo bem? Eu espero que contribua aí, essas informações contribuam com a vida dessas pessoas, causem mudanças ou causem pelo menos uma reflexão, né? Todas as semanas eu farei uma live aqui de uma hora com informações importantes sobre inglês, sobre outros idiomas, aprendizado, estudos, técnicas de estudo, né? Enfim, vocês podem deixar aí também as sugestões de vocês, tá bom? Eu escolhi aqui 4 tópicos principais e a partir desses tópicos eu vou destrinchar, vamos colocar assim, me aprofundar em cada tópico, tá bom? Para que fique bem claro aqui o que eu acho, quais são os motivos que estão aí por detrás das pessoas não conseguirem falar inglês, né? E esses motivos, obviamente, têm a ver com aí 17 anos de experiência em sala de aula e também com a minha observação mesmo como estudante de humanas da realidade em si, né? Tá
tá bom? Então, tudo pode ser que haja outras questões que eu não vou conseguir explorar em apenas 60 minutos, tá? Mas eu tenho certeza que muitas coisas aqui vão fazer vocês refletirem, a galera refletir. Ok. Então vamos lá. Bom, por que as pessoas não falam inglês? Então eu gostaria de começar com o primeiro tópico, que é: Oi Luciana, tudo bem? Seja bem-vinda. Questões culturais. Vou começar com questões culturais e mindset, né? Questões culturais tem a ver com o meio em que a gente vive, com o grupo que as pessoas vivem, com a situação social que a pessoa vive, enfim. E mindset são os padrões mentais que nós carregamos devido, em grande parte, por essa cultura e devido, em grande parte, por crenças, enfim, limitantes, ou grupos específicos com os quais nos quais as pessoas estão inseridas, né? Então vamos explicar isso com mais calma. Quando eu falo questões culturais, o que eu percebo das pessoas que não alcançam a fluência ou simplesmente não se comunicam, a questão da exposição, de se expor, né? Expor é uma coisa ainda, é um tabu que as pessoas têm de falar inglês. Me expor, por exemplo, falar sons que não são do meu idioma, que não são do português, isso incomoda as pessoas, então isso causa uma barreira. Eu não sei por que razão, provavelmente é uma razão histórica, mas existe ainda uma questão de baixa autoestima intelectual no brasileiro, né? E isso causa uma sensação de que nós não somos suficientes nunca. E essa sensação de que eu não sou suficiente, que eu não vou conseguir fazer, que eu não consigo, por exemplo, fazer aqueles sons do th, ou então a, que são sons que não existem no português, né? A partir do momento que eu não consigo fazer esses sons, eu já me retraio, eu retroajo, eu acho que eu não vou conseguir, e aí como não fica perfeito, eu já acho que eu não tenho ou dom, ou eu não tenho talento, enfim, eu não tenho habilidade suficiente, tem alguma coisa errada comigo e eu não vou para frente. Então, eu acho que é uma questão cultural. Tem alguma coisa a ver com essa questão ainda de uma mente colonizada, né? Uma mente em que a minha referência é aquele que está de fora. Se eu não for chegar perto daquilo, então eu nem tento. Então eu acho que existe uma coisa muito cultural. É uma coisa que explica, por exemplo, por que nós somos rodeados aqui de países que falam espanhol, né? Vários países aqui. Quantos países nós temos que falam espanhol e o brasileiro não fala espanhol, né? Ele não, é preciso ter escolas de idiomas que ensinem espanhol para o brasileiro falar espanhol, mas não fala, enfim. E o inglês pior ainda, né? Então estima-se que no Brasil apenas 5% das pessoas falam inglês, ou seja, mais ou menos aí 10 milhões de pessoas, né, falam inglês. Então é um pouco engraçado isso, porque o brasileiro ele tem desenvoltura, ele tem muito acesso à internet, é um povo que acessa a internet, talvez um dos que mais acessam as redes sociais, o Facebook, o Instagram, né? O brasileiro usa muito o celular, tem pessoas que têm mais de um celular, que sempre compram celular novo e não fala inglês. É uma coisa curiosa. Eu acho que tem a ver com a questão do perfeccionismo. Somos um país muito perfeccionista, né? E aí a gente acabou criando várias desculpas para não chegar lá. É claro que ao mesmo tempo que existe esse perfeccionismo, né, existe, né, essa vontade de dizer eu não vou conseguir porque eu não tenho talento, né? Muitas pessoas falam assim, Dudu, você é talentoso, você é inteligente, eu não sou inteligente igual você é uma exceção, mas eu não sei porque tanto idiomas quanto violão, por exemplo, outras coisas que eu faço, aprendi muito por repetição, porque eu fazia demais, fazia muito, né? Então, sei lá, com 15 anos de idade, com 14 anos de idade eu comecei a aprender a tocar violão, né? 13 para 14, por 14 para 15 já comecei a me apresentar, comecei a ganhar dinheiro com a música, então eu tinha que treinar muito mesmo. Por acaso
O mesmo caso dos idiomas. Desde os 10 anos é que eu me interesso por idiomas. Na faculdade eu estudava 2 horas por dia. Depois, enfim. ah, então existe essa questão. Eu não sei porquê, mas o brasileiro ele não gosta muito de errar. Tem um certo desconforto e não errar. Né? Aliás, em errar. E isso causa uma trava realmente, uma trava psicológica, né? E aí, e tudo isso inserido numa cultura, nós temos uma cultura anti-intelectual. Eu acredito nisso. Eu não sei se é impressão minha, mas o intelectual ele não ele ainda não é 100% bem visto, né? Nós temos percebido aí o raising, o aparecimento, não o aparecimento, mas a notoriedade de intelectuais pop, né? Como o Karnal, Leandro Carnal, o Cortella, o Luiz Felipe Pondé. Oi, Fabi. Que mais? Vários intelectuais aí que viraram intelectuais pop, mas eles ainda não representam, né, uma grande quantidade a grande massa da nossa intelectualidade. Existe sim uma cultura no Brasil de que o cara que é inteligente é meio bobo, enfim, de que ser inteligente, ser esperto é mais legal do que ser inteligente, enfim, eu não sei, eu sinto que existe uma cultura anti-intelectual, que tem tudo a ver com todo um projeto político de não fazer com que as pessoas pensem mesmo, realmente estudem, tenham disciplina, e tem, obviamente, e isso causa tem muitas consequências, né, na nossa vida como um todo, tá? E o senso comum, obviamente, vem disso. Por exemplo, eu ouvi em algum lugar dizendo que o português é a língua mais difícil do mundo. Aí eu ouvi alguém falando, mas eu não fui procurar. A gente fala muito em fake news, né? É engraçado isso, porque ninguém procura, por exemplo, saber se isso é verdade. A língua portuguesa é a língua mais difícil do mundo? Aí a pessoa fala e replica isso. Aí ela fala assim: se eu não sei, é por isso que eu não sei falar português direito. Se eu não sei falar português direito, como é que eu vou falar o inglês? Se eu não sei falar nem minha língua. Tá vendo só como uma coisa puxa a outra? Ó, eu não falo português direito porque me disseram que existe um português perfeito ou que o português é a língua mais difícil do mundo. Não sei de onde tiraram isso. É a mesma coisa de eu falar assim: feijão é a comida mais gostosa do mundo. Eu não sei. Para eu poder dizer se uma. Ou eu experimento todas as comidas do mundo, ou eu me coloco no corpo de todas as pessoas do mundo lá e experimento o feijão até eu decidir, né, se é a comida mais gostosa do mundo. Enfim, mas existem mais ou menos 6.000 idiomas falados no mundo, sendo a sua maior concentração no continente africano e no continente asiático. Então não dá para você avaliar a dificuldade de um idioma partindo da visão, a visão do estrangeiro sempre vai ser parcial, porque ele não sabe seu idioma, né? Por exemplo, se você fosse italiano ou italiana e fosse árabe e eu dissesse assim, ó, aliás, desculpe, se você fosse italiano ou italiana e eu chegasse com 2 bolsas de estudo, só que você só pode escolher um curso, ou você faz árabe ou você faz italiano, português, perdão, ou você faz português. Você, se colocar no lugar do italiano, você acha que você escolheria qual? Pelo grau de dificuldade. Você escolheria árabe por acaso? Não, a sua intuição vai dizer, eu acho que português deve ser mais fácil. Então isso já é um senso comum, é algo que as pessoas não buscam entender, não buscam saber. Elas simplesmente replicam. Aí elas usam isso de muleta para dizer que eu não, já que eu não falo não falo o meu idioma bem, como é que eu vou saber outro idioma bem também? Eu não vou conseguir falar. E isso é complicado, porque se a pessoa tem qualquer tropeção, se a pessoa tem qualquer deslize, comete qualquer erro, ela vai usar a primeira. Eu não disse para você que eu não era bom, né? Então, se você espera de fato que exista algum país no mundo e que alguma pessoa fale seu idioma, como livros de gramática dizem que devem ser, desculpa, você está vivendo no mundo da lua. Isso é impossível.
Ou você acha que o francês fala tudo correto como está no livro de gramática, o americano, você acha que o inglês, você acha que... Não, o único país do mundo que as pessoas falam errado, entre aspas, é no Brasil. É isso mesmo, de fato. Então tem coisas que são até lógicas, só que nós não paramos para pensar e acabam se tornando desculpas culturais. Não tem nenhum fundamento em dizer que você não fala inglês porque você não fala nem seu próprio idioma, tá? Então, o que eu recomendo ou que as pessoas parassem de replicar essas desculpas, esses falso conhecimentos, fake news mesmo isso, né? E uma vez eu estava cortando o cabelo aqui numa barbearia em Arujá e esse assunto surgiu, o rapaz comentou, né, que a língua portuguesa era a língua mais difícil do mundo e ele falou que tinha visto na internet. E eu, como sou da área de letras, eu comecei a ter uma conversa com ele para tentar não mudar, mas fazer com que ele refletisse, né? E o cara até aumentou a voz, assim, do tipo, não, porque eu vi na internet. Aí já é um nível que eu já não consigo mais, né? Aí eu preferi ficar na minha e seguir minha vida, né? Porque daí quando já começa a aumentar a voz, é porque é sinal de que já dominou o padrão mental da pessoa e ela não vai abrir mão daquilo. Então, se eu aqui que eu tenho chance de falar para muitas pessoas, eu diria isso, que essas desculpas, essas muletas, essas coisas impedem das pessoas caminharem, conquistarem coisas, e ao mesmo tempo ela é fruto de uma cultura e ela acaba criando a cultura do eu não vou conseguir falar porque eu não falo nem meu próprio idioma, porque meu idioma é o mais difícil do mundo. Sendo que só na, só na Índia, por exemplo, né, são falados uns 300 idiomas. Né? Parece que não, vocês acham que eu estou brincando? Mas sim, existem mais de 6 mil idiomas. 6 mil idiomas no mundo. Ah, mas não, existe, não são só 200 países no mundo? Gente, pensa bem, né? Existem idiomas de tribos, existem idiomas, existem pessoas, grupos linguísticos espalhados pela África e pela Ásia que a gente não tem nem noção, a gente nunca teve contato. Existem idiomas que são falados por pouquíssimas pessoas. Por exemplo, o húngaro é falado por mais ou menos 17 milhões de pessoas no mundo. Hello, Esther! I miss you, my friend. Então, por exemplo, húngaro é falado por 17 milhões de pessoas. Na Hungria e um pedaço da Rússia se fala húngaro, acho que na Romênia também. Então, existem idiomas que são falados por poucas pessoas. Qual é o idioma mais falado do mundo? É o chinês. O idioma mais falado do mundo é o chinês porque tem 1/3 do mundo mora na China. Né? E aí você fala assim, o mundo vai precisar falar chinês. Eu lembro que tinha essa história uns 10 anos atrás, vamos ter que aprender a falar chinês porque a China... Galera, desculpa, mas é algo bastante... Não é impossível, mas é algo muito inacessível. Principalmente para nós que temos um idioma que é totalmente silábico, menino, né? É uma coisa inviável. Então o inglês ele não é o idioma mais falado do mundo em número de falantes, porém ele é o idioma das relações internacionais, profissionais, ele é o idioma do mundo, né? E isso sim é uma coisa comprovada, é uma coisa que você percebe no seu cotidiano. Mas dizer que você não quer falar o inglês porque você não fala nem o português, isso não tem comprovação. Ou que o português é a língua mais difícil isso não tem comprovação. Você prefere seguir o argumento de que o inglês é o idioma das relações internacionais, da cultura internacional, da cultura pop, é o idioma do país mais economicamente mais poderoso do mundo. Isso é real. Então, se você tiver que escolher o argumento para fazer alguma coisa, escolha um argumento que possa ser medido, né? Agora, esses outros argumentos não são legais. Então, pensando na questão cultural e no mindset, que é o padrão mental, eu acredito que seja o pior problema, o maior motivo pelo qual as pessoas não falam inglês no Brasil. Não conseguem mudar o padrão mental delas.
E isso não causa motivação, não te dá energia para você descobrir que caminho seguir para poder conquistar. Quando você decide fazer alguma coisa, o seu subconsciente ele trata de encontrar soluções para você alcançar aquele objetivo, né? Mas isso aí já tá bastante absorvido pela gente, eu percebo, né? A pessoa chega aqui, às vezes a pessoa fala até bem já, mas ela chega aqui, ela fala assim, Dudu, eu não falo bem, eu vou começar do zero, eu não sei nada, mas às vezes não é isso. A pessoa não tem noção das próprias habilidades, né? Então eu acho que a primeira questão aqui é justamente essa, é o padrão de pensamento, a questão cultural impede as pessoas de falar inglês. Eu vejo dessa forma, né? E aí vão surgindo desculpas, vários mitos. Ah, porque o inglês, o adjetivo vem antes do substantivo. I have a big house, em vez de I have a house big. Oh, mas que coisa incrivelmente difícil. Vou morrer porque eu não consigo falar big house. Pô, mas todo mundo fala hot dog. Hot dog. Hot dog. Quantas milhões de vezes você não falou hot dog na sua vida? Qual que é o problema? Você fala dog hot? Não, eu falo dog hot, eu não consigo falar hot dog. Você já absorveu isso. E fica dando essas desculpinhas. Desculpas de questões estruturais do idioma você vence através do estudo, através da repetição, repetir muito, falar, praticar, tropeçar, recomeçar, falar. Então, essas desculpas vêm todas dessa mente travada que a gente tem, dessa cultura do não vou conseguir, só se for perfeito, enfim, né? Tudo bem? E aí, partindo dessa questão da nossa estrutura mental, que a gente coloca as desculpas na frente de tudo, eu vou para o segundo motivo que eu acho, que é o porquê. O porquê as pessoas fazem inglês. Eu acho que elas não sabem o porquê delas. Não descobriram o porquê, a motivação. Quando você fala, eu vou decidir fazer inglês, você já tem que pensar no objetivo, né? Qual é o objetivo? O que eu estou pensando em conquistar? Como eu estarei daqui a um tempo na hora de falar inglês? Tem uma palestra que eu dei um tempo atrás, chamada Mude Sua Mente e Aprenda Inglês, né? Que no final eu proponho alguns exercícios. Um dos exercícios é você fechar os olhos e imaginar que você está em Nova York, ou então em Ottawa, Montreal, em algum país cujo inglês é o idioma oficial, o primeiro idioma, e imaginar que está falando, que está se divertindo, que está se locomovendo naquele lugar, né? E sentindo qual é a sensação de falar inglês. Qual é essa sensação? O que eu sinto quando eu falo inglês, né? Obrigado, minha querida. Have a nice class. I was very glad to see you. Thank you, Steph. Então, o que acontece? Eu proponho esses exercícios justamente para a pessoa ter a sensação de como é falar inglês. Como eu estarei daqui a um tempo falando inglês. Não daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. Como eu estarei. Então eu acho que falta esse porquê. Por que eu estou fazendo? Porque me faz bem. É isso. Vocês acham que quando eu, com 10 anos de idade, o mercado de trabalho, porque o mundo vai exigir. Não, com 10 anos eu decidi que eu falaria outros idiomas e pronto, acabou. E hoje eu estou aqui ensinando as pessoas. Hoje eu não tenho mais horário. Praticamente acabaram meus horários. As pessoas vêm, me procuram e eu estudo inglês, entre aspas, desde os 10 anos de idade porque eu quero. E pronto, acabou. Não tem patrão, chefe que me convenceu de fazer. Eu quero, eu quis. Eu sempre me imaginei falando. E isso se concretizou. Então, isso é o que dá o verdadeiro motivo para você pegar o seu caderno, fazer uma aula demonstrativa, contratar um professor, sentar na frente do professor, explicar o que você precisa, fazer o workbook, estudar das 9 às 10 da noite, né, Pri? A Pri estuda das 9 às 10 da noite, na sexta-feira. O que motiva? O que motiva a Pri a estar fazendo isso? Certo? É porque ela quer.
Tanto é que a Pri ela tá sempre melhorando, né, Pri? Sempre mudando de serviço, sempre indo de serviço melhor. Ninguém, o patrão, o chefe dela não chega, Priscila, você precisa. Não, se ela muda de emprego. Então, acho que o porquê eu estou fazendo influencia que a pessoa vai falar ou não. Se ela não tem motivo, porquê? E se ela não tem a visão, o que é a visão? É como eu estarei daqui 2 anos. É engraçado, eu vejo as pessoas falando assim, a sua meta para 2001 são 10 metas, aí eu escrevo essas metas no presente. Eu ganho 10 mil reais por mês no dia 2 de março, vamos supor. Beleza, essa é uma meta, falando no presente, na afirmativa, e aí uma data específica. As pessoas vão falar assim, eu saberei falar meu nome, minha idade, onde eu moro, o que, que eu faço. Saberei pedir comida e bebida no dia tanto, do mês tanto, tal de 2021. Por que não fazer isso também com o inglês? Isso é a visão. Então isso vai te dar o porquê, a motivação e a sensação que é falar inglês, né? É importante saber o porquê. Eu já tive alunos aqui formados mesmo, que fizeram um método X, método Y, iam todos os dias para a sala de aula e chegavam aqui cansados. Na segunda-feira já chegavam acabados, cansados, né? E muitas vezes o problema estava em mim. Ah, Dudu, você está falando assim, ah, você está me atrapalhando. Vamos mudar o método, muda de novo, muda aqui, muda da colar. Mas a pessoa não sabia por que estava fazendo. Tanto é que o que acontece é que, às vezes, que eu trabalhei em company, dando aula para as pessoas das empresas, foi uma experiência muito estranha, porque as pessoas não tinham motivação. Para começar, elas já estavam dentro de um local que não pertence a elas, pertence ao chefe, ao presidente da empresa, a sei lá quem, né? Não pertence a ela, não estou no meu. Então, se você for fazer inglês, faça porque você gosta, faça porque você vai se comunicar em outro idioma com outro ser humano. Eu falo assim, ó, não fala para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa, eu vou lá fazer aula de inglês. Fale, eu vou lá conversar em inglês com o Dudu. Veja como isso muda tudo, né? Muda tudo. Eu vou lá falar inglês com o Dudu, né? Eu vou falar inglês com um amigo meu. Então eu acho que a motivação verdadeira, ela vai matar toda a primeira parte sobre a qual eu falei lá em cima, sobre questões culturais e mindset. Quando você descobre o seu porquê. Oi Rose, oi Marison, tudo bem? Quando você tem o seu porquê, você já quebra a questão cultural, quebra a questão do mindset. Porque você é a sua vida, né? São as suas conquistas. Então eu acho que o segundo motivo que as pessoas não falam inglês é porque elas não sabem por que elas estão estudando. Não sabem mesmo, né? Qual é? Oi Sil, tudo bem? Também minha aluna querida. Então o que acontece? Quando a pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela não vai ter energia e ela vai desistindo. Ela vai achando que ela não vai conseguir, ou então ela nem começa, né? Então quais são as consequências disso em sala de aula? Eu já sei. As consequências é quando a pessoa fica com preguiça de fazer exercícios que eu peço para fazer, não gosta de ficar repetindo, acha que está perdendo tempo, mas no final das contas, hello my friend, no final das contas, se eu estou pedindo para a pessoa repetir é porque ela precisa. Então, eu fiz um vídeo inclusive no meu canal falando sobre o vacilo de alguns estudantes que não confiam no professor. Então tem muito disso, né? Não, Dudu, esse exercício de novo não. Cara, meu, vai por mim. Vai por mim. Tem pessoas que precisam repetir 1000 vezes, muitas vezes, aquilo até conseguir. Não tem escapatória, né? Tá bom? Então, se você conhece alguém que não quer nem iniciar o curso de inglês, está desanimado, está chateado, pergunte para essa pessoa por que ela está fazendo. Frases feitas do tipo, mercado de trabalho exige. Eu não sei se é uma boa desculpa, sabe por quê? Porque tem gente que já tem faculdade e tem gente que já viajou para outro país e não fala inglês. Como que essa pessoa fez faculdade, estudou um monte de matérias? Nem todas as matérias da faculdade são legais, ou eu estou mentindo? Eu fiz faculdade também, nem todas as matérias eu gostava, mas eu era obrigado a fazer mesmo assim. Eu era obrigado a fazer. Então, assim, não é muito além disso. Então, perceba se essa pessoa, inclusive, precisar ouvir essas coisas, compartilha essa live com ela, tá?
Então é isso aí. Então, primeiro motivo são questões culturais. Segundo motivo, as pessoas não sabem por que estão estudando. O terceiro motivo é o como estudar. Então, eu venci a minha questão cultural, eu vou estudar inglês e pronto, acabou, ninguém manda na minha vida. Eu quero estudar, pode me chamar do que você quiser, me chama de nerd, me chama de oh, my friend, you are very kind. Me chama de o que você quiser. Mas eu vou estudar inglês. Eu decidi, beleza, eu vou estudar inglês porque eu gosto, porque eu quero me sentir um ser humano melhor, porque sendo um ser humano melhor, eu também serei um profissional melhor. Aí chega na terceira questão, que é o como. As pessoas não sabem como estudar, as pessoas não sabem como aprender. A Mazé, por exemplo, que trabalha com educação, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes as pessoas não sabem estudar e não sabem aprender, entendem? Não sabem como se estuda e como se aprende. Essas são as duas primeiras coisas. Então é necessário que as pessoas aprendam como estudar. Por exemplo, se a pessoa estuda o idioma, ela tem que estudar falando. Isso parece ser muito óbvio, né? Ou você acha que as pessoas fazem isso? Não. O professor pede para ela fazer um exercício lá do workbook, um exercício escrito, e eu sempre falo para os meus alunos: faça o exercício escrito em voz alta. Primeiro você fala em voz alta, depois você preenche. Então, as pessoas não sabem o que fazer, elas estão em casa, então é necessário que o professor ensine a pessoa como falar. O professor não vai para a casa dela, não vai ter uma pessoa todo dia lá para a pessoa. Então, como que eu falo? Como que eu faço isso? Como que eu treino conversação se eu não tenho um professor do meu lado, se eu não tenho um amigo americano, se tem um outro amigo brasileiro mesmo que fala inglês? Como que eu faço isso? Então as pessoas não sabem. Então elas passam 5 anos estudando, 8 anos. Pessoas já me procuraram aqui falando: meu filho estuda há 8 anos, eu estou sentindo que ele não aprendeu. Galera, olha só como é uma coisa que começa na nossa geração antes da gente já. Antes da minha geração, né? Já começa lá. Que alguma coisa aconteceu, que a escola, não é que a escola, né? Mas o sistema que a escola está inserido não permite que as pessoas desenvolvam o autodidatismo, né? A independência intelectual, independência metodológica. Então, fala Tadeu, tudo bem? Então, para eu fazer um curso de idiomas, as duas principais habilidades que eu tenho que desenvolver em primeiro lugar, a escuta, em segundo lugar, a fala. Nossa, Dudu, você está viajando, porque eu quero entrar num curso de inglês para poder falar. Ok. Uma coisa é o processo, outra coisa são os resultados. Você pode falar aqui igual um papagaio, decorar milhões de frases, por exemplo, e falar inglês. Mas você escuta bem, por exemplo? Porque quem fala muito bem, geralmente escuta muito bem. Então, eu estou pensando na metodologia. Enquanto metodologia, o que eu sempre recomendo é: primeiro comece pela escuta, depois vá para a fala. Não estou dizendo que falar é menos importante que ouvir, nada disso. Todas as habilidades são importantes, mas enquanto saber o que eu estou fazendo, o meu como tem que ser escuta e fala. Se você não está ouvindo coisas em inglês e não está falando, ou você conhece alguém que não está fazendo isso durante o curso, desculpa, está jogando dinheiro fora e está jogando o seu tempo fora. Se meu aluno chega aqui e fala assim para mim: Dudu, eu não quero usar o livro hoje, eu só quero falar, eu vou dizer amém, que bom. Dudu, eu não fiz o workbook, mas eu escutei uma música por dia, escutei todos os listenings. Isso vale? Poxa, se vale, claro que vale, vale muito. Então é um sinal que todos nós deveríamos ficar alertas. Se eu estou indo num curso de inglês, a aula tem 1 hora e eu falo 5 minutos, alguma coisa está muito errada. E é por isso que eu não tenho turmas na minha escola. Não tenho turmas. Não tenho turmas na minha escola porque como que 10 pessoas vão falar com a mesma qualidade que uma pessoa fala? Não tem como. Meus alunos são totalmente livres para se expressar na minha aula.
eles têm o tempo que eles quiserem. Às vezes eu tenho que corrigir um exercício, eu consigo corrigir um exercício só e deixo a matéria para o próximo dia porque a pessoa quer ficar falando. Eu vou deixar, porque a vida, ninguém vai ficar fazendo exercício na vida. Você vai lá para o Empire State Building, ou Times Square, eu não sei aonde, e você vai ficar lá fazendo exercício escrito, você vai falar, né? Então fala sim, meus alunos falam à vontade, né? Tá bom? Então, as pessoas não falam inglês porque elas não sabem como falar, como estudar. É muito triste. Eu fico chateado. Porque os métodos que eu ensino para os meus alunos, vocês acham que eu aprendi na faculdade? Não, não aprendi na faculdade. Eu aprendi sozinho porque eu nunca fiz aula, né? Eu nunca fiz aula de inglês. Nunca entrei numa escola de idiomas, nunca, né? E hoje eu sirvo pessoas, inclusive que já estudaram em escolas tradicionais. Como que isso é possível? Então aí o que aconteceu? Como eu tive que ralar, sofrer para aprender francês, aprender inglês, sofrer no bom sentido, né? Como eu tive que ralar muito, cada pedacinho, fala primão, grande Fernando, meu primo, cada parte, cada passo, eu passo tudo para os meus alunos. Tudo que eu vivi, tudo que eu fiz pertence a eles. A partir do momento que eles chegam aqui, eu ensino, porque isso não é ensinado, não é cobrado. Como você aprende? Como se faz para aprender? Né? Então é importante saber como se estuda e como se aprende. O que é o como se aprende? As pessoas falam assim, sou muito visual, Dudu. Sou muito visual, Dudu. Cara, desculpe, todo mundo é visual. Todos nós somos visuais. Né? Nos anos 60, 70, as pessoas eram muito auditivas. Né? Oi, Nádia, tudo bem? Todas as pessoas eram muito auditivas. Como não tinha... tudo bem, tinha rádio e tudo mais, mas eu lembro do baixista do Roupa Nova falando que quando ele pegou o primeiro baixo dele para tocar, ele tinha que imaginar o que os ídolos dele, por exemplo, que o Paul McCartney estava fazendo no baixo, que não tinha revistinha. Nos anos 80 isso foi mudando um pouco, nós éramos muito auditivos, porque ainda tinha a rádio, a gente ficava esperando passar a música na rádio que a gente queria, apertava lá o REC da fita cassete para gravar a música que a gente queria. Hoje você entra no Spotify, no YouTube e vai e ouve o que você quiser. Então, quem te guia é o seu olhar. Ó, tá vendo? Eu olho para a tela do celular, do YouTube, teclo a música que eu quero lá e busco. Nos anos 80, né, 30, 40 anos atrás, eu tinha que eu ia lá na rádio, sintonizava e o meu ouvido estava esperando por algo, né? Então, todos nós somos visuais. Para falar, hoje em dia todos nós somos visuais. Existe uma geração que já foi mais auditiva. Essa geração é mais visual porque a gente usa o olhar para tudo, né? Agora eu estou olhando para 2 redes sociais ao mesmo tempo, né? Isso não é o bastante. Se você não coloca a mão na massa e fala, Dudu, eu experimentei isso e deu certo para mim. Experimentei aquilo e deu certo e não deu certo. Por exemplo, tem um aluno meu que é muito legal porque todas as semanas ele faz experimentos com o aprendizado dele, né? Ele aprendeu, por exemplo, que soletrar usando dados, informações pessoais é muito mais fácil do que soletrar coisas aleatórias. Aí ele aprendeu, por exemplo, que se ele já fez um método inteiro, ele volta naquele método e coloca lições aleatórias para ele ser pego de surpresa, para ele sair do conforto dele. Olha que coisa fantástica, né? É o jeito dele aprender. Eu aprendo muito pela parte auditiva, eu nasci nos anos 80, né? E depois eu vou, e gosto de música, eu gosto de ouvir, então a parte auditiva, depois eu vou para a parte da fala, a repetição. Eu repito muito. Isso para mim funciona, né? Funciona bastante. Então, para a pessoa saber como se aprende, como se estuda, eu já estou dizendo, se você faz aula de idioma, você tem que saber escutar e falar. E pronto. É isso que você tem que fazer. Se não tiver dentro da sua programação a fala, você está perdendo tempo e dinheiro, né? E o dinheiro volta, mas o tempo não. É um recurso escasso e caríssimo.
Depois que você percebe que você tem que falar sim, escutar sim, né? Você parte para sua personalidade de aprendizado. Como você aprende? Como eu aprendo? Olha, eu aprendi melhor olhando uma imagem e descrevendo essa imagem. Eu também uso essa técnica com meus alunos. Tem lá, eu posso escrever um bicho palito, assim, um homem palito. Pegar um palito assim, ó, um lápis e falar, dar um nome, uma idade, de onde ele veio, onde ele mora e começar a falar. Oh, this is Mr. Pencil. He is 48 years old. He's from India. And he lives in Bombay. He's very funny, a little thin, and he speaks Hindi because it's his first language, but he speaks a little English, since English is the official language of his country. Tá vendo? Eu falei tudo isso que eu falei usando um lápis. Então eu posso pegar um lápis, imaginar que esse lápis é uma pessoa que tem uma idade, que tem um lugar onde ele mora e falar, usar o que eu já sei. Né? Poucas pessoas sabem como eu aprendo, né? Para isso elas precisam ter tempo, né? Agora é 1 hora, é 2 horas, você tem que experimentar. Com o tempo que você tem, você experimenta. Lá no meu canal no YouTube eu coloquei um vídeo chamado Como Fabricar Tempo. E quando você fala assim, eu não tenho tempo de aprender inglês, você leva mais ou menos 3 segundos para falar essa frase, né? Eu não tenho tempo de aprender inglês, né? Então você fala aqui 5 ou 6 palavras em 3 segundos. Em 3 segundos eu posso falar inglês, né? Então, ó, 1, 2, 3, ó. My name is Dudu Almeida. Aí no outro dia eu falo, my name is Dudu Almeida. I'm 30 years old. I'm from Brazil. I speak English, French. Pô, se eu ficar de 3 em 3 segundos, vai chegar uma hora que vai dar 1 minuto. Né? Eu vou falar 20 frases em inglês. Como é que a pessoa não tem 1 minuto para estudar? Né? Ah, Dudu, mas você já domina, então você fala com facilidade. Começa com 3 frases. Então as pessoas elas não sabem como elas podem aprender. Ah, mas eu não tenho todas as condições ideais para eu aprender. Não. O importante é você saber o que fazer com as condições que você tem. Tá? Então esse é o terceiro motivo, que as pessoas não sabem como estudar. Como estudar o listening, como estudar writing, reading, speaking, tá? E eu vou fazer uma live para cada uma dessas habilidades aqui. Vai ter bastante live esse ano, falando sobre uma live sobre cada habilidade, tá? E finalmente, eu queria abrir aqui um tópico especial do não ouvem. As pessoas não falam inglês porque elas não treinam o ouvido, né? Pouca gente toca nesse tópico, porque se você começa a treinar as pessoas a ouvir, a desenvolver o ouvido, as consequências para isso são muito boas e são médio e longo prazo. Vai ter um impacto muito grande na percepção da pessoa do inglês, e isso vai mexer com a autoestima dela intelectual muito mais do que a fala, porque a fala é algo ativo, portanto você se expõe na hora que você fala. Agora, o áudio, não, ele é passivo, você entra, assim, entre aspas, né? Porque quando você recebe um estímulo auditivo, o seu cérebro processa essa informação. Então não é que é passivo, é que o processamento é interno. Você não vê o ar entrando no ouvido, o material auditivo entrando no ouvido, e o seu cérebro é que toma conta daquela informação. Se você vai destravando o seu ouvido, ganhando fluência auditiva, ninguém fala também disso, acho que eu que falo de fluência auditiva. Se você trabalha a sua fluência auditiva, você ganha uma autoestima muito grande para poder falar inglês, e é óbvio que a sua pronúncia vai melhorando. É a mesma coisa de um cantor fazer aula de canto sem se escutar, ou sem aprender a se escutar, a saber o que ele está produzindo. Não dá, né? Então as pessoas não falam inglês também porque elas não ouvem, elas não querem pagar o preço do investimento de trabalhar o listening. Elas não querem pagar esse preço, porque não é uma coisa plantada, não é uma coisa espalhada por aí. Os exercícios de áudio propostos pelos livros nunca dizem assim: ouça esse listening e escreva palavra por palavra que você ouviu. Ouça esse listening
e aprenda os detalhes. Preste atenção nos detalhes que você não vai ouvir no listening grosseiro. Nenhum livro faz isso. Quem faz isso sou eu. Eu, Dudu, faço os meus alunos fazerem isso. Entende? Porque se depender dele, não tem culpa. Não são profissionais. São estudantes que estão aprendendo. Hoje, meus alunos, depois de um tempo, eles já sabem que eles têm que ouvir o listening e escrever por conta própria, porque alguém ensinou como para eles, né? Então, é uma coisa que se eu diria para a pessoa o seguinte, ó, você não tem tempo de estudar, de fazer exercícios escritos, investe no seu ouvido. Investe no seu ouvido, tá? Então, você pode reparar, cantores assim de excelência, cantores muito bons, são aqueles que melhor ouvem, né? Que ouvem assim, que tem uma percepção auditiva melhor. É a mesma coisa do falante de inglês. Se ele tem uma percepção auditiva, ele vai ter fluência auditiva e isso vai dar para ele segurança para se comunicar, tá bom? Por isso que eu sempre digo que você pode reparar que pessoas que têm dificuldade, até mesmo na hora de lidar com o professor, as pessoas acho que não têm a oportunidade de falar inglês nos cursos que elas fazem por aí, não tem oportunidade, então elas não têm a oportunidade de sentir o desconforto de que é falar com uma pessoa que fala melhor do que eu, fala melhor do que ela, né? Deixa eu falar aqui com essa pessoa, deixa eu falar deixa eu ver se eu entendo o que o meu professor está falando. Não passam por isso, então não sabem a importância de você ouvir, tá? Então é isso, o resumo da nossa conversa de hoje, dessa Masterclass, foi o seguinte: as pessoas não falam inglês porque tem questões culturais e padrões de pensamento que tolhem, né, travam seu aprendizado. As pessoas não sabem por que elas estão fazendo, não tem motivo. Por quê? Qual é o motivo? Qual é a razão? Por que eu estou fazendo? Elas não sabem como fazer, mesmo que tenham um motivo, não sabem como estudar e como aprender. Aí elas não aprendem. Passam 5 anos numa escola de idiomas e saem de lá, são obrigadas a procurar um professor particular, sendo que o ideal seria fazer o oposto. Você procura primeiro um professor particular, né, para que você já encare a realidade da vida, que é: se você não falar, você não fala. Se a pessoa não fala, ela não aprende a falar. Não tem jeito, né? Como? E, finalmente, o ouvido. As pessoas não treinam o ouvido o suficiente, porque elas acreditam que falar inglês basta só ficar falando, falando, falando. E aí elas não... Quando você aprende a ouvir inglês, todas aquelas barreiras de som, de pronúncia, aquelas barreiras de interpretação, elas vão caindo aos poucos, né? Tá bom, gente? Então, eu acredito que esses sejam os 4 principais pontos, tá? Tem uma pergunta, eu acho, aqui do Evandro. Fala, meu querido Dudu, diz aí, seguindo os seus passos e ensinamentos, em quanto tempo um aluno desenvolve manter um diálogo em inglês? Abraço, querido, abraço, Evandro, muito obrigado, sempre participando aqui, sempre dando a sua contribuição. A minha resposta é sempre a mesma. Fala, Cleiton. Cleiton Ferreira, produtor, aqui na área, aqui no Instagram. Bom, Evandro, essa pergunta é uma pergunta... Eu tenho um vídeo sobre esse assunto no meu YouTube também, tá? Vocês podem acessar lá. Bom, quanto tempo que uma pessoa consegue manter uma conversação em inglês? Isso depende da pessoa, entendeu? Depende da pessoa. Vamos aproveitar e pegar o tema de hoje para responder a pergunta do Evandro? Depende do quanto a pessoa pensa sobre ela mesma. Então, se a pessoa está decidida que ela vai fazer inglês e nada vai atrapalhar a vida dela, isso já vai fazer com que ela acelere o processo. Ela sabe por que ela está fazendo, beleza. Ela não liga para o mundo, para os outros. Acabou, você já ganhou metade do caminho. É sério mesmo, já ganhou metade do caminho. 20% do que a gente faz, né, são coisas relacionadas a talento, né, enfim, o resto tudo é coisas técnicas. Então, por exemplo, a pessoa sabe como fazer, ela foi orientada a fazer isso, ela está sendo orientada, ela faz aula numa escola tradicional ou numa escola particular. Ela treina o ouvido dela, então
Vamos pegar o tema de hoje aqui desse debate e responder a pergunta do Evandro. Se a pessoa sabe o que ela está fazendo, sabe o motivo, ela sabe como estudar e sabe como aprender e treina o ouvido, essa pessoa consegue manter uma conversação em inglês em 6 meses. Só que aí as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Quem é essa pessoa? Essa pessoa tem tempo de estudar? Se a pessoa estuda meia hora, uma pessoa que estuda 2 horas por dia, como eu fazia, por exemplo, ela não vai ser a mesma coisa de uma pessoa que estuda meia hora por dia. Ao mesmo tempo que essa pessoa que estuda 2 horas, como ela estuda? E essa pessoa que estuda meia hora? Se essa pessoa sabe todos esses caminhos que eu explorei hoje, pode ser que ela aprenda mais rápido de 2 horas, né? Se ela de 2 horas cansar no terceiro dia e desistir, não for mais para frente, né? Então, o que nós esperamos é que de 6 em 6 meses a pessoa mude de nível, né? Então, ela comece no iniciante, aí depois ela vai para o básico, para o pré-intermediário, intermediário, pós-intermediário e avançado. Depois faça um curso de conversação. Então, na verdade, isso é muito relativo. Não existe fórmula mágica. O que existe é o tempo que a pessoa se dedica e se ela sabe o que ela está fazendo. Óbvio que se a pessoa ela começa a fazer aula do zero, ela não, em 6 meses ela mantém uma conversação, mas não é uma mesma conversação de uma pessoa que já estuda há 2 anos. Não adianta a gente se enganar, entendeu? Então, o que, que eu recomendo? Se a pessoa realmente ela quiser estar acima da média, porque assim, 5% dos brasileiros falam inglês. Se a pessoa quiser estar acima dessa média, e ela estudar, por exemplo, 1 hora por dia, de segunda a domingo, 7 dias por semana, cara, em 6 meses ela vai estar muito acima da média. Vai estar mantendo uma conversação. Como tem pessoas que eu já conheci que fizeram 3 anos, 2 anos em inglês e não conseguem manter uma conversação. O que aconteceu nesse caminho? Por que essa pessoa não conseguiu fazer isso? Porque não tinha consciência, não tinha objetivo, ou não sabe como fazer, não sabe como aprender, não sabe como falar, entendeu? Então, existe um aluno, vamos dizer assim, um aproveitamento ideal, que é estudando 1 hora por dia, 7 dias por semana, em 6 meses você mantém uma conversação. Agora, estudando... o que eu recomendaria para todas as pessoas que decidem estudar alguma coisa, ter uma carreira na vida? Que elas estudem durante 2 anos, mas assim, religiosamente, durante 2 anos, 2 horas por dia, 7 dias por semana, partindo do ouvido e vindo para a fala, mas sem dó nem piedade, né? 365 mais 365 dias. Sim, você vê o absurdo de resultado que isso dá, né? Tá bom? Então, é muito variável. É mais fácil eu pegar uma pessoa e dizer assim, ó, pelo andar da carruagem, eu acredito que você vai poder conversar com as pessoas em tanto tempo. Ó, acredito que seguindo esse ritmo você consegue em tanto tempo e assim vai. Entendeu, gente? Então é muito complexo, é muito complicado e quanto mais tempo, é inversamente proporcional. Quanto mais tempo você se dedica, em menos tempo você conquista a fluência, a comunicação, tá bom? Muito bem. Mais alguma dúvida? Podem mandar aí as suas dúvidas. Tá? Podem ficar à vontade, a gente já está chegando no final, né? Só lembrando aí, galera, eu gostaria de deixar para vocês aí a recomendação de curtir meu canal, o Get Over Idiomas, tá certo? Compartilhe essa live com quem você gosta, o que precisa ouvir certas coisas, porque essas informações muitas vezes não chegam até a população. Né? O que chega a ser, ou é fórmula mágica, ou eu descobri o ouro, olha, não estude inglês com gramática, não estude inglês, você não precisa de tradução. Como assim? Né? Isso é marketing, porque a realidade é outra. Então, essas informações realmente não chegam até as pessoas e elas precisam ser orientadas, né? Precisam que a mente delas se abram, tá?
E é isso aí, eu gostaria de agradecer aí a todos que acompanharam. Obrigado, Pri. Obrigado, Mazé, sempre dando uma super força. Obrigado pelo incentivo. Todas as semanas estarei aqui. É, eu não sei se eu posso dizer distribuindo, mas compartilhando, acho que é melhor, né? Compartilhando um pouquinho do que eu sei, da minha experiência, das minhas opiniões, eu espero que isso enriqueça ou então mude algum pensamento ou simplesmente incomode as pessoas, né? Porque a minha intenção é justamente compartilhar um pouquinho da minha experiência, do pouquinho de conhecimento que eu tenho aí, para ajudar realmente as pessoas, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Na semana que vem a gente vai falar em como desenvolver o listening, né? Como estudar, como escutar em inglês. Vou fazer igual hoje, pegar e vou destrinchar, vou falar com detalhes, todas as técnicas que eu gosto de ensinar. Claro que eu não vou falar tudo porque é impossível, mas eu vou falar um pouco sobre essa habilidade que é tão preterida, é uma habilidade que é tão deixada de lado, mas é que é realmente muito importante. Saber ouvir em inglês é muito importante. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Tudo de bom para vocês. Excelente semana. E amanhã tem vídeo novo no YouTube, Get Over Idiomas. Se inscreva lá, curta, compartilhe. Amanhã vai ser a primeira videoaula que eu fiz na internet. Vai estar lá no YouTube. É para inglês básico, mas eu peço aí para vocês pelo menos uma curtida para dar uma força lá. A partir de meia-noite e 15 estará lá. Tá bom? Meia-noite e 15 de hoje, inclusive. Primeiros 15 minutos de amanhã já vai estar rolando esse vídeo lá no YouTube. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Bye, bye.